Você finalmente veio. Achei que não fosse aceitar meu convite. Ah, porque estamos nessa floresta escura e macabra e totalmente perturbadora? Bom, não faça tantas perguntas. Eu tenho uma história para te contar. Uma história com segredos muito perturbadores. Dito isso, sente-se confortavelmente e me acompanhe. O espaço é realmente um ambiente muito misterioso. E é nesta animação em Analog Horror, realizada por Mr. Friend, o mesmo criador de The Moon Wake Up, que acompanhamos a nave Nightingale, a única nave da sua estação que está fora da Terra. É neste momento que conhecemos John, o nosso protagonista. Naquela noite, John estava realizando uma manutenção. Todas as noites ele realizava a mesma coisa. A luz vermelha em seu monitor indicava sucesso. John então sorri satisfeito e volta para seus aposentos. E é a partir deste momento que as coisas começam a ficar estranhas. Até este ponto, a história é narrada por alguém que não conhecemos. Desde os primeiros segundos, John parece estar completamente sozinho, realizando apenas uma única tarefa por dia. E longe de sua família, John está há 246 dias fora da Terra. Mas afinal, por quê? Após um longo dia, o silêncio se instaura dentro da nave, e John se encontra dormindo profundamente em cima de um sofá. E é neste momento que a câmera move para baixo, mostrando o quadro da família. Dessa vez, vemos um flashback de John. Toda a família viaja tranquilamente dentro de um carro amarelo. John olha para trás e verifica se sua filha está bem. Tudo parece tranquilo. Ela abraça o coelho, Sr. Hutz, e pergunta ao pai se ele não gostaria de brincar com ele. Papai, ele quer brincar com você. Uma memória tranquila se transforma em um pesadelo. Ao longe, vemos John deitado no chão. Ele desperta confuso, olhando para todos os lados. Mas onde estavam as outras duas? Ele procura, então recorre ao carro amarelo. E chegando lá, John se espanta com o que vê. Sua esposa estava totalmente desfigurada. Seus ossos estavam completamente quebrados. E John mais uma vez tenta alcançar a sua esposa, mas um detalhe ainda o preocupava. A sua filha havia sido arremessada para fora do carro. E apesar do medo, John se levanta para verificar o outro corpo. Sua face chegava a um terror inexplicável. Ele já sabia que não tinha mais volta. Ela estava morta. Oh my, it appears you've had another one of your bad dreams. De acordo com o narrador, John desperta de mais um de seus sonhos ruins. Mas apesar disso, John tem a estranha sensação de que não está sozinho. John went over to the door. John percebe que a porta de seu quarto está totalmente aberta. John tinha a estranha sensação de que estava acompanhado, mesmo que estivesse completamente sozinho naquela nave. Ele olha para o chão, então percebe um item muito familiar. Mr. Hutches? Ele então ouve uma risada de uma criança. Uma figura o encara no final do corredor. Huh? There isn't supposed to be anyone else on this ship. Mesmo estranhando aquela situação, John caminha na direção da figura estranha. E ao chegar lá, John se depara com uma figura reconhecível. No fundo do corredor, a sua filha o encarava. A figura, no entanto, não tinha face. Ela se vira e entra na sala escura sem dizer uma palavra. Apesar do pesadelo que ele teve,
John tinha certeza de que havia visto sua filha, e determinado ele parte para dentro da sala para descobrir o que estava acontecendo. A sala era a mesma ao qual ele fazia manutenção todos os dias, mas dessa vez John repara que a luz do monitor estava piscando de maneira anormal. Ele mais uma vez tenta consertar a máquina. Apesar do sucesso, ele havia esquecido de uma coisa. A sua filha estava mais uma vez ali, mas não era ela. Ela parte para cima do pai e então pergunta: onde está o braço do papai? John olha assustado para o próprio braço e então tenta escapar da situação jogando a criatura para o lado. Assim que ele chega na outra sala, ele percebe que talvez esteja perdendo a cabeça, e apesar de não saber se aquilo é verdade, ele mesmo assim tenta se proteger, pegando uma das armas do armazém antes que a criatura retorne, mas o som dos passos evidenciaram. A criatura o encarava do outro lado da porta, e se preparando, ele aponta a arma. Ele aciona o gatilho, mas sua mente ainda reconhece aquela face. John havia acabado de perceber o que realmente havia acontecido, e no mesmo dia daquele acidente, na realidade, John era o único que não havia sobrevivido ao dia do acidente. E assim que John lembra de tudo, ele percebe o que está acontecendo atrás do outro lado da porta. Ele vê um médico acompanhado de sua esposa e sua filha. E então, assim que aperta um botão, John é ejetado para fora da nave. Ali o seu ponto vital havia acabado, a sua vida havia acabado. E sozinho ele perde a consciência. Achou mesmo que eu ia deixar vocês sem uma conclusão? Apesar de não parecer óbvio, esse vídeo fala muito sobre a metáfora do coma. O acidente o deixou em um coma irreversível de 245 dias, a mesma contagem que aparentava esse computador. Tanto o Rochinol quanto a manutenção e os flashbacks eram apenas maneiras de indicar que ele estava lutando para a sua sobrevivência. Porém, ao decorrer da animação percebemos que essas memórias ficaram corrompidas, o fazendo reviver todos os dias o mesmo dia até que ele percebesse o que estava acontecendo. E se você gostou dessa história, não se esqueça de me seguir e comentar o que achou disso tudo. Agradeço a quem assistiu até o final. Nos veremos muito em breve. Sim,